boa noite, meu povo. Há quanto tempo? Quanto tempo que eu não começo uma live por aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando, voltando, né, a fazer as nossas lives de assuntos bem polêmicos, bem quentes. E eu queria pedir a você que está chegando agora na nossa live, eu queria pedir encarecidamente um favor. A gente está começando, daqui a pouquinho, quem vai estar aqui na nossa live é o professor Dr. João Alberto, aquele advogado que é vice-presidente da OACB e também coordenador nacional do Foro Conservador da Marcha da Família, que protocolou lá na Presidência da República um pedido de GLO. E a gente vai falar sobre isso nessa noite. E o que é que eu queria te pedir? Eu queria pedir que você me ajudasse a divulgar essa live. Eu queria pedir a você que agora, enquanto o professor João não entra, você fizesse o que eu vou fazer agora. Por favor, envie esse aviãozinho para todos os seus contatos. Eu acho que cada pessoa, se não me engano, pode enviar até 50 pessoas. Então eu já estou começando a fazer a minha parte, é de graça, não dói, não gasta mais internet por causa disso. Então eu queria pedir a sua ajuda, faça isso, envie, por favor, para ajudar mais pessoas poderem saber o que é artigo 142, aonde está o artigo 142, o que é GLO, o que é que foi protocolado na Presidência da República. Após o protocolo, tem um fato novo aí. O que é que aconteceu após o protocolo? O que mudou? Então, o que é que eu quero lhe pedir? Para que outros patriotas, outros brasileiros, verde e amarelo, possam estar cientes, para a gente evitar a disseminação aí de fake news, para que outros patriotas possam estar cientes, eu queria lhe pedir encarecidamente, não custa nada, queria lhe pedir que você pudesse compartilhar esse vídeo, porque eu já vou convidar o professor João Alberto para entrar aqui na nossa sala, no nosso bate-papo. Já somos aqui um grupo de mais de 30 pessoas, uma sala já bastante cheia para a gente interagir. E eu queria lhe pedir essa ajuda. Envia o aviãozinho aqui embaixo, não custa nada. Quero saudar o pastor Elbi Sergi, está aqui na live, seja muito bem-vindo. Saudar ao meu amigo Ismael Moura, diretamente da cidade de Itabaiana, está presente aqui também. Quero saudar todo mundo que está entrando agora. Elber Rocha, muito obrigado, meu amigo, pela sua presença. Aderaldo Gentil, diretamente do Ceará, de Fortaleza. Muito obrigado pela presença. Então é isso. Vou convidar o professor João Alberto, doutor João Alberto. Se for possível, você me ajudar nessa live, enviando os aviãozinhos, convidando outros patriotas que precisam saber o que o doutor João vai nos ensinar nessa noite. Essa entrevista que vai ser muito rica. Se você puder enviar esse aviãozinho, eu lhe agradeço muito. Não custa nada, não gasta mais internet e mais pessoas vão ficar sabendo da verdade, sem fake news, sem um monte de meninice que enviam aí pelas redes sociais. Seja muito bem-vindo aí ao Gabriel. Bem-vindo, meu amigo. Muito bom ter você por aqui. Coqueiral está presente, Marcos Pires está do bairro Coqueiral, aqui de Aracaju, Sergipe. Olha ele aí. Olha o mestrão. Caveira está na área. Salve, salve, professor Dr. João Alberto. Boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, meu irmão. Você está ouvindo bem, não? Estou ouvindo muito bem. Já estamos com mais de 40 beleza. pessoas na sala. Estou lhe ouvindo muito bem. Perfeito. Então, agradecer aí o seu convite, viu? Dizer que estou sempre à disposição. Sou da Paraíba, mas hoje eu estou aqui em Tocantins, em Palmas, em Tocantins, e vamos fazer a live aí, vamos contribuir, né, com a informação, que é a nossa função. É isso aí, já somos mais de 50 pessoas na sala. Essa é a live que a gente vai entrevistar o professor João Alberto. Você que está chegando agora, envia esse aviãozinho que está embaixo, porque hoje a live vai ser muito esclarecedora. Está rolando muita fake news, muita conversinha de WhatsApp, muita meninice. E hoje a gente vai ter um papo reto, um papo sério, um advogado que esteve em Brasília, que tratou desse assunto, GLO, artigo 142, a gente vai desmistificar isso, porque a esquerda demonizou durante muito tempo esse artigo,
e muita gente não sabe nem onde ele se encontra. Então, se você puder, já estamos caminhando para quase 60 pessoas na sala, envia esse aviãozinho aí embaixo, coloca para os patriotas e brasileiros saberem a verdade. Você vai estar ouvindo da boca do vice-presidente da OACB, Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil, e coordenador nacional da Marcha da Família Foro Conservador. Doutor João, primeiro quero lhe agradecer, sei que seu tempo é corrido, da Paraíba, está agora em Palmas, Tocantins, eu falando aqui do estado de Sergipe. Eu queria... tem gente já dizendo que votou em você, João Alberto. Tá vendo aí? Olha aí, coisa boa. Votei em você, João Meu irmão Alberto. Clóvis. Naldo Coisa Gama, boa. João Pessoa está na audiência. Muito bem, é isso aí. Vai avisando, vai compartilhando aí essa live. Já estamos quase em 70 pessoas na live. Vai divulgando que o que o doutor João vai falar nessa noite é importante. Eu garanto para vocês, para quem é de direita e é conservador, precisa entender. Eu fiz uma enquete, doutor João, no meu Instagram, e muita gente não sabe onde se encontra o artigo 142 e não sabe o significado de GLO. Portanto, doutor João, apresente as suas credenciais. Quem é o doutor João? 80 pessoas na sala. Muito obrigado, meu povo. Quem é o doutor João? Clóvis está dizendo aqui, meu professor, meu pastor, meu irmão e meu amigo. Conta aí, professor João. Eu sou um amigo e irmão de Lúcio Flávio da Rocha aí de Sergipe. Sou amigo e irmão de Clóvis aí que falou para vocês, mas eu sou advogado, sou jornalista, sou gestor público, sou pastor batista também, tenho especialização formado em Direito, tenho formação principal em Direito e tenho uma pós-graduação especialista em Direito Constitucional e Financeiro, né? Mas, enfim, hoje nós estamos aqui para tratar de um assunto que eu creio que acaba entrando aí para a história do nosso país, né? É algo bem circunstancial e podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que a maior dificuldade nossa é exatamente a informação. Como nós somos carentes de informação. Como as pessoas que se dizem de direita, conservadores, etc., como elas literalmente não sabem do que estão falando. Eu me peguei hoje com dois posts, né? Uma pessoa falando, um patriota, né? Dizendo, olha, vocês têm que fazer as pazes aí, porque a Carla Zambelli disse alguma coisa, a Janaína Pascoal disse outra, e o senhor está dizendo outra. Então, vocês têm que fazer as pazes aí para a gente poder ter uma orientação. Mas, veja, com o olhar de professor, né? O exercício da minha primeira função foi essa, de professor, quem, inclusive, eu me identifico como tal, o professor João Alberto, com muita honra, porque nenhum profissional deixou de passar pela mão do professor. Independente da sua patente, todos eles passam pela mão dos professores, né? Então, a questão é isso que nós estamos aqui hoje. Para, como professor, tentar explicar algo que precisa ser compreendido para que você possa reivindicar os seus direitos e se posicionar. Porque nenhum vento favorece para quem não sabe para onde vai. Maravilha. Esse é o professor João Alberto, vice-presidente da OACB, coordenador nacional do Foro Conservador, que é a Marcha da Família. Você que está entrando agora, eu quero te fazer um pedido. Contribua com o patriotismo, contribua com esse momento, ajude a divulgar essa live, enviando esse aviãozinho que está logo abaixo aí da nossa live, para que outros patriotas possam ouvir algumas verdades que a gente vai trazer, esclarecimentos sobre artigo 142 GLO, o momento que a gente está passando, e nós estamos falando com conhecimento de causa, porque eu e doutor João estivemos pessoalmente em Brasília. Participamos de diversas, não poucas reuniões. No trio. Pessoalmente. No trio, inclusive, Lúcio. No trio. No trio, inclusive. No momento onde foi pronunciado o Manifesto Popular. Bom, doutor João, eu queria pedir você que está chegando agora, vai divulgando. Doutor João, explica para as pessoas aí, primeiro, o que significa o ACB, o que é isso. Né? Eu soube que vocês tiveram uma atuação brilhante aí no caso Daniel Silveira, e eu queria que, para quem está chegando agora, por favor, além de compartilhar o aviãozinho, vocês saibam o que é o ACB, a instituição ao qual a pessoa que está falando aqui conosco, sendo entrevistada, o doutor João, é vice-presidente. Doutor João, o que é o ACB? O ACB é a Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil. Na época da gestão da OAB Nacional, que estava à frente Felipe Santa Cruz, nós identificamos que a OAB estava abandonada, passou a ser um partido político,
passou a ser tão somente mais um instrumento de atuação do PT e da esquerda no nosso país. Vale registrar que Felipe Santa Cruz foi candidato a, salvo engano, vereador, foi deputado pelo PT no Rio de Janeiro. Então, nós não nos sentimos representados por Felipe Santa Cruz, não é pela OAB. A OAB é a nossa categoria, continua sendo. Então, nós instituímos uma associação denominada Ordem dos Advogados Conservadores, porque era um contraponto a essa, vamos dizer assim, estrutura da OAB montada para favorecer a esquerda e contra o governo federal. E aí nós temos agora mais de um ano de existência, nós temos representação em todos os estados, em Portugal também, e isso nos possibilita protocolar demandas, como nós fizemos no caso do deputado federal Daniel Silveira. O deputado Daniel Silveira tem um advogado constituído, doutor Paulo, que é um cara assim, extremamente competente, né? Muito preparado, faz a defesa assim, de forma brilhante, mas nós denunciamos crimes de tortura, né, cuja autoria nós entendemos que é de Alexandre de Moraes, quando ele manteve preso alguém que não tinha justificativa para tanto. Então, nós fizemos um expediente para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, em Washington, e a Comissão Interamericana nos respondeu esse ofício que nós mandamos diretamente ao STF, perguntando a Alexandre de Moraes se o deputado Daniel Silveira ainda estava preso. Isso foi numa sexta-feira, na segunda-feira, Daniel Silveira foi posto, não em liberdade, mas em liberdade provisória, ou seja, ele saiu, mudou suas cautelares e ele passou a ter um regime diferenciado, prisão domiciliar, né? Então, isso foi uma das atuações iniciais da OACB que teve uma repercussão muito grande. Muito embora, até hoje, nós não tivemos ainda nenhum contato com o deputado Daniel Silveira. Assim, ele nunca falou da OACB, nem pontuou isso, enfim, é tanta coisa, né? Mas como nós não fazemos isso para reconhecimento humano, fazemos isso pelo dever de honra à pátria, aos costumes, né? Nós sabemos que temos que ser pautados pela ética, pela moral, até porque o Roger Scruton dizia que o relativismo moral é o refúgio dos covardes, né? Então, nós não trabalhamos com essa hipótese, trabalhamos para fazer o que é certo. Como você não tem uma instituição que naquele momento estava nos representando, tomamos à frente e fizemos isso. Então, a OACB é essa reunião de advogados, de estagiários, com repercussão nacional e internacional, e que tem um viés conservador mesmo, né? Nós defendemos ideais conservadores, e lastreado disso, vinculado a isso, nós temos a cultura judaico-cristã, que nós entendemos que é o caminho a ser seguido. Quando se fala de valores, axiologicamente falando, a cultura judaico-cristã é o que permeia a humanidade desde, vamos dizer assim, né, como dizer na Paraíba, e esse é o caminho a ser trilhado. É o caminho que deu certo. É isso aí. Mais de 96 pessoas na sala. Quero agradecer a cada um que está chegando agora, mandando o seu aviãozinho. Já batemos mais de 100. Muito obrigado pela presença aqui. Estou com o professor João Alberto, vice-presidente da OACB, para você que está chegando agora, e coordenador nacional do Foro Conservador. Foi ele. Ele foi a pessoa que, diante do Palácio do Planalto, a gente protocolou, em nome da OACB, com a assinatura do Dr. João, o pedido de GLO que nós iremos esclarecer agora. Iremos esclarecer agora. Bom, eu já vi aí o Rafa falou, o Paulo Figueiredo comentou que há 3 generais que estão atrapalhando este processo. 3 generais progressistas, 3 generais que não assumem a bandeira conservadora, muito pelo contrário, acabou de falar no Pingo nos Is, falou o Rafa. Falou também o Antônio Neri, vai ter ou não intervenção? Bom, a gente vai responder já já, porque a gente falou da OACB, mas é importante que todos saibam que também nós dois, eu e o João, somos coordenadores do Foro Conservador, entidade que no ano passado realizou diversos atos, inclusive em Brasília, onde o presidente Bolsonaro chegou a cavalo, junto com o Movimento Agro, diversos atos da Marcha da Família. Realizamos também um congresso conservador em São Paulo, que teve a presença de doutora Ângela Gandra, tivemos a presença da doutora... Ives Gandra. O Ives Gandra, os jornalistas conservadores mais conceituados que nós conhecemos, a doutora
aquela japonesa do Covid, esqueci. Yamaguchi. Nise Yamaguchi. Então, foi uma turma muito bacana. O Luiz Felipe de Orleans de Bragança. Então, o Foro Conservador, a Marcha da Família, tem realizado atos, inclusive de âmbito social, quando nas enchentes aí do norte de Minas e sul da Bahia, nós fizemos a assistência àquele povo. Então, isso é o Foro Conservador, que é uma entidade com CNPJ, personalidade jurídica pronta para acionar na justiça e ser contraponto do Foro Conservador. Bom, hoje nós tivemos duas notícias antes da gente entrar agora na explicação do Dr. João, só para a gente passar aqui duas notícias que foram muito importantes antes da gente citar o fato do Paulo Figueiredo, que citou os 3 generais que estão jogando contra, segundo aí a informação do Paulo Figueiredo, e se vai ter intervenção ou não. Bom, hoje saiu aí a notícia que estavam um post, um card, gerando ameaças contra o pessoal do canal Hipócritas, dizendo que eles seriam, em tese, infiltrados. Meu povo, eu queria pedir encarecidamente aos meus seguidores, já temos mais de 100 pessoas aqui na sala, aos seguidores do Dr. João, encarecidamente, não entrem nessa vibe kamikaze de apontar imagem, foto e denúncia de supostos infiltrados. Isso gera risco de vida às pessoas. Isso pode matar um inocente. Quem poderia imaginar que os atores do canal Hipócritas poderiam ser acusados, com o repertório histórico de trabalho conservador que eles têm, serem acusados de serem traíras, e mais do que isso, serem hostilizados, ameaçados em Brasília. Eu e o Dr. João estávamos em Brasília e nós vimos esses 3 caras lá. Eles não estavam na base deles, eles estavam lá no meio de chuva, conosco, inclusive. Mediou algumas conversas com algumas autoridades que a gente não pode citar agora, foram mediadores. Como é que pode as pessoas acusarem esses rapazes, ameaçarem esses rapazes porque saiu um card circulando que eles são infiltrados? Meu povo, toma cuidado, porque se um card desse que você encaminha gerar a morte de uma pessoa inocente, como é que fica a tua consciência? Você já pensou se alguém for morto porque você encaminhou um card que, na verdade, era só um infiltrado esquerdista que colocou aquilo ali para nos dividir? Pelo amor de Deus, estamos todos com os ânimos à flor da pele. Não cai nessa de fake news. Tem esquerdista querendo nos bagunçar, nos dividir, nos separar. Não encaminhe essa história de ameaça a infiltrados. Isso é sério. Isso pode matar alguém pelos ânimos que estamos vivendo nos tempos que são os dias de hoje. E sobre outra notícia que pipocou aí foi o Eduardo Bolsonaro na Copa. Paulo Figueiredo também se posicionou. Lamentou, mas ele disse: justiça seja feita. O Eduardo não comprou essa passagem agora, foi muito antes das eleições, comprou parcelado, porque disse que ele não tinha dinheiro para comprar à vista, porque o pacote era caro, e comprou já antecipadamente esse pacote, e não tinha o que ser feito, né, porque não tem outra Copa no ano que vem, enfim. Foi o que o Paulo Figueiredo, lamentando, justificou por que o Eduardo estava lá, sem registrar nas redes sociais, enfim. E a gente tem que entender que nós não estamos por uma questão meramente de um político, mas é pelas nossas liberdades, é mais do que isso. Me perguntaram lá em Brasília, o doutor João estava do meu lado quando eu fui entrevistado, por que você está aqui tomando chuva? E eu falei: pela Valentina, de 6 anos, a minha caçula, e pelo João Guilherme, de 15 anos, o meu primogênito. Então, lembra, presta atenção, que a gente tem uma causa muito maior do que uma pessoa, do que um partido, do que um político, do que uma eleição. É a nossa liberdade. Então, continua enviando aí o aviãozinho, chamando outras pessoas para a live, que agora chegou a hora da gente falar sério, chegou a hora da gente falar sobre o que está acontecendo em Brasília. Primeiro, eu vou passar a oportunidade para o doutor João compartilhar aqui, a gente fazer um bate-bola, do que a gente viu lá em Brasília. O que a gente viu? Eu, particularmente, o meu resumo é que, para que as coisas aconteçam, nós precisamos daquilo que na escola chamavam de CNTP, condições normais de temperatura e pressão. CNTP. Existem alguns fatores. Número 1, o povo nas ruas não pode estar calminho, deitado em berço esplêndido na rede, sorrindo e cantando. Precisa estar se manifestando e não sorrindo, dançando e brincando. É uma
manifestação. Então, o povo tem que estar de forma dentro da lei, tem que estar manifestando-se e não brincando na rua. Segundo ponto, nós precisamos que a repercussão internacional seja favorável, porque a imprensa está mentindo, a imprensa brasileira, chamando-nos de criminoso. Inclusive, amanhã vou soltar um vídeo exclusivo, tem novidade pesada vindo aqui sobre esse tema da imprensa nos chamando de criminosos. Então, precisa ter repercussão internacional favorável, para que o mundo não pense que somos golpistas, precisa ter povo na rua se manifestando e não brincando, e precisa que o presidente Bolsonaro esteja bem. Ele é o 01 do comando e ele não estava bem. Nós estivemos, eu e o Dr. João estávamos em Brasília, e nós tivemos informações de dentro. E o presidente Bolsonaro estava realmente precisando ser levantado, ser erguido. Então, são 3 fatores que precisavam ser bons. O povo na rua se manifestando, a repercussão internacional e o presidente estando bem. Fora isso, Paulo Figueiredo nos lembrou muito bem. Lembre que em 64, o gatilho foi oração. Foi povo na rua orando, católicos, evangélicos, cristãos, orando. Lembre, tem muita gente fazendo oba-oba, mas esquecendo que em 64, o gatilho que fez a mão de Deus se mover sobre o Brasil foi a oração. Doutor João, dito isso, as minhas impressões sobre as condições de uma má temperatura e pressão, que só assim as coisas acontecerão, precisa estar tudo alinhadinho, tipo uma constelação. Queria ouvir as suas impressões sobre o que é que a gente viu lá juntos, em Brasília, para a gente poder entrar sobre GLO e artigo 42. Bom, lá em Brasília o que nós vimos foi, mais uma vez, o movimento agro saindo na vanguarda, se esforçando, né? Em especial todo o pessoal lá do Mato Grosso, Tocantins, Paraná, né? do Centro-Oeste, enfim. O pessoal desceu mesmo, foi até Brasília, né? E lá, acampamento, uma irmandade violenta, as pessoas realmente lá com espírito de colaboração, de cooperação para a melhora do país. E nós identificamos isso e ficamos muito satisfeitos com essa movimentação, essa mobilização, e todo mundo estava lá, a gente viu os vídeos e tal, mas ainda precisamos nos organizar mais. Existe essa vontade, essa disposição, né, essa liberalidade que eles têm de se agrupar realmente, de protestar, de fazer uma coisa pacífica, ordeira, né, com alimentação, com água, banheiro químico, uma coisa maravilhosa. E precisamos ainda mais um pouco, primeiro, conclamar os demais brasileiros, ter uma informação mais correta sobre tudo e também se articular para, por exemplo, uma legítima defesa tributária. Veja, se eu não concordo com o governo, eu não contribuo para esse governo, por exemplo. Então, precisamos de mais organização nesse aspecto. E isso é o que a gente faz na marcha, no foro, na OACB. A gente faz mobilização, a gente faz conscientização, a gente faz judicialização. Quer dizer, hoje, nós estamos aqui mobilizando mais de 100 pessoas no Instagram para assistir essa live. E vamos falar sobre um tema, vamos tentar explicar um tema, né? É uma conscientização. E falar também de algo que nós judicializamos. Quer dizer, nós estamos fazendo aquilo que nós entendemos que deve ser feito sempre. Mobilizar, instruir e judicializar. Então, essa é a impressão, esse é o caminho que nós temos que seguir. É isso aí, quero saudar a doutora Vânia, representante da OACB. Eita, guerreira Vânia. Vânia, falei hoje com a doutora Emanuele Poncel, também da OACB aqui no estado de Sergipe. Recebi o pedido da OACB de notificar os comandantes dos QGs aqui do estado de Sergipe, também comandantes das polícias. Recebi já essa instrução, viu, doutor João? Já estou ciente. E quero informar a todos que nós do Foro Conservador, OACB, estamos emitindo uma carta às nações em 4 línguas, 4 idiomas, para que as outras pessoas das outras nações saibam a verdade através da boca do brasileiro e não de jornalistas mentirosos, o que está acontecendo no Brasil de forma cronológica. Uma carta de apenas uma lauda, estaremos soltando ela ainda hoje, até meia-noite, uma carta para que a gente possa explodir aí em todos os países, todos os contatos estrangeiros que nós tenhamos, para esclarecer e não deixar que a repercussão internacional recaia contra o Brasil. Bom, chegou a hora. Agora, doutor João, a pergunta que eu quero fazer, você que está chegando agora e você não ouviu o início da live,
eu gostaria de lhe pedir, por favor, divulgue essa live através do aviãozinho, que é gratuito, para que outros patriotas brasileiros possam entender o que o Dr. João vai explicar agora. Qual é o caminho para o Brasil no atual momento que estamos vivendo e o que ele foi fazer, aquele documento que tem a OAB dele, a certidão dele, o documento dele, o que significa aquilo? Por favor, envie o aviãozinho, já temos mais de 100 pessoas na sala, para que os patriotas possam saber o que está acontecendo no Brasil, saber o que significa tudo isso que ele foi protocolar. E se você tiver alguma pergunta, clica nesse balão que tem uma interrogação que o Dr. João vai responder ao vivo aqui nessa live e a gente vai salvar com a pergunta e a resposta salvas. Então, por favor, envia o aviãozinho, chama outras pessoas, porque agora o papo é sério. Doutor João, eu quero que o senhor explique. A esquerda demonizou durante muito tempo, principalmente pós-64, o que se chamava de artigo 142. Dizia que era algo antidemocrático, algo anticonstitucional, algo criminoso falar de artigo 142, ameaça de prisão, ameaça de que isso era um palavrão. Doutor João, explica para nós o que é artigo 142, o que é GLO e o que o senhor foi fazer especificamente com aquele documento nas portas do Palácio do Planalto. Muito bem. Antes de mais nada, é muito importante que cada um de nós possamos fazer a leitura do que diz o artigo 142. Porque muitas pessoas dizem, não pode, é certo, não é certo, mas as pessoas sequer fazem a leitura do artigo. Então, o artigo 142 ele é muito simples. Ele é um artigo que está na Constituição Federal. Opa, é um artigo... só um minutinho. Opa, peraí, esse é importante. Vocês precisam ouvir essa expressão, porque durante muito tempo a esquerda e o judiciário tentou nos imputar que era algo ilegal. O doutor João acabou de falar uma informação muito importante e a gente está ouvindo aqui. Estamos aqui ouvindo vocês no QG do Exército em Brasília. Muito obrigado a vocês que estão acampados em Brasília pela audiência. Estávamos com vocês. Parabéns. Vocês nos representam e nos enchem de orgulho. Doutor João, então o artigo 142 faz parte do quê? Da Constituição brasileira? Está lá na Constituição brasileira. É um artigo da Constituição brasileira de 88. Sempre esteve lá desde a concepção. E ele vai dizer o seguinte: se reporta às Forças Armadas e diz: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares. Ou seja, as Forças Armadas não defendem nem partido A, nem partido B, nem lado A, nem lado B. As Forças Armadas defendem a pátria. E estão balizadas em quê? Na hierarquia e na disciplina. Ponto. As Forças Armadas, elas são nacionais e permanentes. Independente do governo, eles vão existir. Independente do governo, é uma instituição nacional. Não serve a uma pessoa específica, serve à nação, à pátria. E aí ele diz: organizada com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da República, e destina-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, a exemplo do presidente da República, da lei e da ordem. Então, o que é que a gente extrai do artigo 142? Primeiro, que se reporta às Forças Armadas, que é uma instituição nacional e permanente, independente de qualquer coisa, vai permanecer lá, e que tem como autoridade suprema o presidente da República e que tem como uma das suas funções garantir a lei e garantir a ordem. Isso é o que diz o artigo 142 da Constituição Federal. No seu parágrafo primeiro, ele diz assim: lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas. Então, quando se fala em GLO, é garantia da lei e da ordem. A previsão é constitucional. Repito, artigo 142 está na Constituição. O uso das Forças Armadas está previsto na Constituição. Quando o artigo 142 diz que lei complementar estabelecerá as normas gerais, aí nós já sabemos que existe uma lei complementar, que é a lei complementar de número 97/99. Para que essa lei complementar?
O artigo 142 diz, né, que se refere às Forças Armadas, que ela garante a lei e a ordem, que tem como seu chefe supremo o presidente da República. Agora, para destrinchar tudo isso, para explicar melhor tudo isso, para regulamentar o artigo 142, nós temos a Lei Complementar 97. E aí, eu vou fazer a leitura só do artigo 15. Entenda, o artigo 142 está na Constituição. E ele diz que esse artigo 142 vai ser regulamentado por uma lei complementar. É a Lei Complementar 97 e 99. No seu artigo 15, ele vai dizer o seguinte: Lei Complementar 97, 99, artigo 15. O emprego das Forças Armadas na defesa da pátria e na garantia da lei e da ordem e na participação de operações de paz é de responsabilidade de quem? Do presidente da República, que determinará ao ministro do Estado de Defesa a ativação de órgãos operacionais observada a seguinte forma de subordinação. No parágrafo 2º do artigo 15, diz assim: a atuação das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, por iniciativa de qualquer dos poderes, pode ser do Poder Executivo, né? Ocorrerá de acordo com as diretrizes baixadas em ato do Presidente da República. O emprego das Forças Armadas tem como chefe supremo o Presidente da República e uma GLO é dada a partir do ato baixado pelo Presidente da República. Exclusivo. Ele diz, após esgotados os instrumentos destinados à preservação da ordem pública. Então, quando é que se aplica o artigo 142? Quando é que se chama as Forças Armadas para resolver o imbróglio nacional? Quando todos os meios forem ultrapassados sem solução. Ou, no linguajar bolsonariano, quando se chegar ao fim das 4 linhas constitucionais e mesmo assim os outros poderes insistirem em infringir a lei e a ordem. É claro que existem 2 ou 3 opções de uma outra intervenção, e as pessoas falam muito. Não, vamos pedir uma intervenção federal. Não peça isso, porque está errado. A intervenção federal está prevista no artigo 34 da Constituição Federal. Mas ela, no seu artigo 36, parágrafo 1º, diz que tem que ser submetida ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem que aprovar. Então, esqueça a intervenção federal do artigo 34 da Constituição. Então, vamos lá, só recapitulando, porque o início dos movimentos, inclusive, equivocadamente pedia isso. Logo no início, primeiros dias pós-eleição. Ouçam muito bem, essa é uma aula. Por favor, compartilhem essa live, pessoal. Por favor. Olha, a gente precisa ter esse tipo de discernimento para a gente saber o que está pedindo, para não pedir errado e acabar acontecendo. Veja, não devemos pedir intervenção federal, porque é uma dependência do Congresso. E olha o Congresso que está engavetando tudo que é pedido de CPI, tudo que é pedido de impeachment do STF, pelo amor de Deus, pessoal. Acabaram de engavetar, parece-me, o pedido de CPI de abuso de autoridade do Marcelo Van Hatten. Então, olha o que o doutor João acabou de falar. Descarta o pedido intervenção federal, por favor. E percebam, pelo que eu entendi, doutor João, não sei se eu entendi errado, que a deflagração da GLO do 142 é exclusivamente do presidente. Exato. E o caminho é exatamente isso, é usar o 142, usar a Lei Complementar 97/99, que regulamenta o 142, e o presidente disparar a GLO. Agora, não devemos pedir intervenção federal porque ela depende de autorização do Congresso. Então, nós temos que pedir a aplicação do 142 e a GLO pela Lei Complementar 97/99. Nós não devemos pedir estado de defesa, que está previsto no artigo 136 da Constituição Federal. Por quê? Porque no próprio parágrafo 4º do artigo 136 diz que se submete ao Congresso Nacional. Então também não devemos usar. Também não. Também se reporta a uma autorização do Congresso. E o artigo 137, que fala do estado de sítio, também vai dizer, no próprio artigo 137, que precisa de submissão ao Congresso Nacional. Então, preste atenção. Não cabe intervenção federal do artigo 34 da Constituição, porque depende da aprovação do Congresso. Boa. Não cabe estado de defesa previsto no artigo 136 da Constituição Federal, porque precisa de intervenção do Congresso. Não cabe estado de sítio previsto no artigo 137 da Constituição Federal, porque
depende do Congresso. Só cabe aplicação do artigo 142, regulamentado pela Lei Complementar 97/99, que prevê o uso das Forças Armadas para garantir a lei e a ordem. Mas que lei e que ordem precisa ser garantida? Se eu tenho uma eleição e eu não posso contar os votos, ela é ilegal. É simples? É bem simples. Não tem nada complicado, não. Eu faço uma eleição e, ao final, eu não consigo contar os votos. Essa eleição ela é ilegal. Então, tem que ser restabelecida a lei para que a ordem seja restabelecida. Ou você acha que o poder executivo da União Federal vai ser dado a uma pessoa que a gente nem sabe se ele teve mais votos do que o seu oponente? Então, isso é uma desgraça para uma nação. Pessoas que não vão às ruas protestar, eu não vejo o outro lado indo protestar, eu não vejo absolutamente nada. Então, entenda, esqueça a intervenção do artigo 34 da Constituição, esqueça o Estado de Defesa do artigo 136 da Constituição, esqueça o Estado de Sítio do artigo 137. Só cabe a aplicação do 142, da Lei Complementar 97/99 e da GLO a ser decretada pelo Presidente da República através de um ato seu, está lá na lei complementar. Agora, tem o general que é melancia, é verde por fora, vermelho por dentro. Não tem problema. O presidente é o chefe das Forças Armadas. As Forças Armadas existem sob dois argumentos: hierarquia e disciplina. Se há uma ordem e não se cumpre, se aplica a legislação militar, tem que ser preso. É simples. Boa. Não tem muito o que ficar moendo. Veja, não, porque um general é assim, outro é assim, mas há uma ordem. Ordem. Agora, se a ordem não foi expedida, amigo, aí ninguém sabe o que o calado quer, não é? Ninguém sabe o que o calado quer. Precisamos disso. Agora, o que eu acho que, Lúcio, nós precisaríamos realmente é... Nós temos vários movimentos de direita, QG Bolsonaro, direita paraibana, direita Mover, Foro Conservador, OACB, Marcha da Família, B38, Aliança do Brasil, Aliados do Brasil. Nós precisamos nos unir como patriotas. E não cada um querer ter a sua solução, o seu protagonismo, porque aí nós não avançamos, gente. A gente só se embaralha. Cada um quer lançar sobre si a solução do problema. Veja, nós fizemos esse requerimento para Daniel Silveira, a Comissão Interamericana respondeu, mudou-se o regime de prisão dele, ele saiu de prisão, né, de privativa de liberdade para a prisão domiciliar. Eu nunca falei com Daniel Silveira na minha vida. Ele nunca disse que a OACB fez nada por ele. E sabe qual é a minha preocupação com isso? Zero. Zero. Eu sou um advogado, irmão, eu sou professor, eu sou pastor, fiz o que eu tinha que fazer. Se A, B, C ou D está dizendo que foi bom, que foi legal, é irrelevante. Eu não fiz o que é certo? Show. Cumpri com o meu dever moral, não é? Então é isso que nós precisamos fazer agora. Realmente é complicado, por quê? Porque todo mundo quer uma solução rápida. Claro que nós queremos uma solução rápida, mas eu lhe pergunto, nós temos cercando o nosso país diversos países de matriz esquerdista e que já disseram, olha, nós não vamos permitir um golpe no Brasil. Então o presidente da República precisa lembrar que ele vai tomar uma atitude dessa aqui, mas tem que proteger as fronteiras. Isso, verdade. Para não ser uma calamidade. Verdade. Nós sabemos que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Molusco, o Nine Fingers, o ex-presidiário, ele tem vínculos e papos cabulosos com o CPX, com o PCC, com o primeiro comando da capital, né? O PCC, com o Comando Vermelho. E isso está gravado em delações, está gravado em escutas telefônicas. Então, essas pessoas tendem a fazer o quê? Tocar um terror. Em especial em Rio de Janeiro, em São Paulo, não é? O presidente precisa mobilizar tropas para essas regiões. Então vamos lá. O presidente vai fazer uma GLO. O presidente, Lúcio, não vai fazer uma GLO do país todo. Ele vai fazer uma GLO no Tribunal Superior Eleitoral. Somente. Nada mais. É específico naquele órgão. Olha só, você está ouvindo agora
esclarecimentos muito importantes para o nível de ansiedade que a sociedade brasileira está passando hoje. Se você for consciente, um patriota consciente, eu quero mandar um abraço para o André Fontes, tá? Mais um QG ligado na nossa live aqui, dessa vez o QG daqui do estado de Sergipe. Ele acabou de falar aqui, o André Fontes, que é CAC. Estamos no QG do 28BC de Aracaju, acompanhando a live. Muito obrigado, meu irmão Caveira. Obrigado pela sua presença. Pessoal, olha só. Se vocês têm consciência da importância dessas informações diante de um país que está realmente ansioso, preocupado, envia essa live para outros patriotas nessa setinha que está aqui embaixo. Não precisa nem sair da live, você não precisa nem sair e voltar. É só enviar esse aviãozinho para os contatos da sua rede social Instagram e as pessoas vão começar a entender o porquê. Eu costumo dizer, sabe, doutor João, que o Brasil, do tamanho que é a extensão territorial que nós temos, não é uma bicicleta que você vira o guidão e vira de lado. É um Titanic, o negócio é muito grande. Você não vira a curva de um jeito muito rápido. E o presidente, ele tem que tomar muito cuidado, porque você falou muito bem. Primeiro, tem retaliações internas, que o povo pode sofrer e pagar, tem retaliações internacionais. E nós ouvimos, eu e o senhor, ouvimos lá em Brasília, nós ouvimos muito bem a preocupação que as autoridades tinham na repercussão internacional, porque a imprensa brasileira estava afirmando que eram atos antidemocráticos, golpistas, criminosos, violentos. Então, o que estavam mandando lá para fora era tudo mentira. Então, é importante que a gente entenda isso e repercuta essa informação, porque tem gente sem dormir, tem gente já esmurecendo, tem gente já... Tem gente doente, Lúcio. Tem gente doente por conta disso. Tem gente que está sem essa live para ir trabalhar. E eu vi essa live. Eu atendi um colega do interior da Bahia que ele disse, professor, eu não consigo nem sair de casa, porque todo mundo aqui, a maioria é esquerdista. Eu estou sendo ridicularizado. Agora, o que é que a gente não falou, Lúcio, até agora? E eu vou explicar para vocês. O que é que nós fizemos diante de tudo isso? Recapitulando. Não peça intervenção federal pelo artigo 34 da Constituição, não peça estado de sítio, nem estado de defesa, previsto no 3B e no 37. O caminho é 142, GLO e a lei complementar. Agora, a OACB fez o pedido diretamente ao presidente da República para que fosse aplicada a GLO. Só um minutinho, doutor Na João. Sexta-feira, dia 17 de novembro. Olha só. Oi. O doutor Ives Gandra parece que chancelou, inclusive, o que o senhor acabou de falar. O Teófilo Fernandes colocou aí a pergunta. Dr. Ives Gandra afirmou que, conhecendo generais, a chance de intervenção, as que o senhor falou, né, intervenção militar, intervenção federal, é zero. O que diz o doutor? Eu acho que o doutor João já falou que esse não é o caminho, realmente. Ele acabou... Mas é porque, Lúcio, é o seguinte, quando existe dois tipos de intervenção que a gente fala. A intervenção pode ser o seguinte, olha, eu fiz uma intervenção na live com o Lúcio. Eu participei da live com o Lúcio. E outra coisa é a intervenção federal prevista no artigo 34. Por isso que eu falo sempre do artigo. Então, quando o professor Ives Gandra diz assim, não, a intervenção federal, veja, 142, uma GLO, é uma intervenção do governo federal, concorda? Perfeito. Mas não é a intervenção prevista no artigo 34 da Constituição Federal. Né? É a mesma coisa de dizer, olha, as tribos de Israel, na verdade, são os filhos de Jacó. É diferente do Estado de Israel, que é um espaço físico. São coisas diferentes, entendeu? Perfeito. Mas veja só, nós pedimos essa GLO. Pronto, agora nós vamos chegar aos finalmente da live. Ele explicou o que é o GLO, o que não deve ser pedido, onde está o artigo 142 que tentam demonizar. A esquerda tem pavor dessa expressão, tem medo dessa expressão. Então, ele já explicou que é constitucional, está na Constituição. O artigo 142 é um artigo da Constituição, explicou que é GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Agora ele vai explicar o que foi feito, porque tem uma pergunta aqui, doutor João, que agora você vai responder. A pergunta é, Lucas Tavares, o documento foi recebido pela presidência? Então, chegou a hora do doutor João responder. O Lucas Tavares, estamos caminhando para os finalmente da nossa live, e eu quero, inclusive, encerrar a live, quando o senhor concluir essas informações,
lembrando aquela ligação que nós recebemos ontem sobre a quarta-feira em Brasília. Eu e o senhor recebemos de uma certa liderança e, ao final, a gente fala sobre isso. Mas, doutor João, o que foi feito? Que documento é aquele? Para onde foi? Isso chegou à presidência da República? Fala para a gente aí. Nós estivemos em Brasília no dia 15. No dia 17, a Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil e o Foro Conservador fizeram e protocolaram um pedido de aplicação da GLO diretamente no gabinete da Presidência da República. Quem assinou, quem redigiu com a ajuda de outros colegas e quem assinou a petição fui eu mesmo. Está disponível aí para a Lúcia, para quem quiser, pode chamar no direct, no WhatsApp, enfim, onde vocês quiserem, que a gente repassa para vocês. Foi despachado na mesma sexta-feira, dia 17 de novembro. Opa! O pedido de GLO feito pela OACB foi entregue na Presidência da República, atenção, a Jair Messias Bolsonaro, foi despachado no mesmo dia para o ministro da Defesa e ministro da Justiça. E está nesses dois ministros, com esses dois ministros, até então, através do processo eletrônico. O que nós reiteramos foi mais uma petição dizendo que o relatório do PL informa que houve irregularidades, assim como que a decisão de Alexandre de Moraes é uma decisão temerária, porque ele não analisou, simplesmente aplicou uma multa, rejeitou. E aí nós dissemos também que essa atitude do TSE até então infringe a Lei de Improbidade Administrativa, no seu artigo 11, inciso 4. Infringe a Lei de Abuso de Autoridade, no seu artigo 9, 27, 30, 31 e 32. Dissemos também que há crime de responsabilidade previsto na Lei 1079/50, no seu artigo 39. Que há também infração da Lei de Responsabilidade, a Lei 1079, no artigo 7. E também a infração de vários dispositivos do Código Penal. Artigo 359-M, artigo 359-L, artigo 359-P, artigo 359-T, que libera a gente para fazer as manifestações, artigo 147-A, artigo 322, artigo 319, artigo 313-B, 313-A, 154-A do Código Penal. Tudo isso aqui, amigos, são crimes praticados se for efetivamente comprovada a fraude nas urnas. E quando há crime, quando há fraude, é crime, quando há crime, é prisão. A GLO tem que vir agarrada com ela prisões preventivas, previsão então, do artigo 282 do Código do Processo Penal, é cadeia mesmo. Você está respondendo já as perguntas de muita gente aqui que está perguntando. Da cadeia, GLO da cadeia, vai prender os responsáveis? Então, doutor João... Mas é claro que dá cadeia, é lógico que dá cadeia. E você já viu o bandido solto? O bandido tem que estar preso. Boa. O bandido tem que estar preso, né? Então, aí, vocês que estão... aqui não vai dar para você ver, Lúcio, mas, isso daqui é a quantidade de processos que o ex-presidente responde. Como é que esse cara conseguiu uma certidão negativa, gente? Para ser diplomado, são mais de 37 processos. São várias delações premiadas. A gente tem esse material todo no último vídeo que a gente soltou aí pela Marcha, pelo Foro e pela OACB. Então, nós pedimos isso e também pedimos desculpe, que fosse informado as comunidades internacionais signatárias do Pacto de São José da Costa Rica. Porque o que o TSE está fazendo é infringindo o artigo 8 e o artigo 23 do Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil assinou, que a Argentina assinou, que o Chile assinou, que os Estados Unidos assinou. E não pode, isso é crime internacional, rapaz. Não pode. O Pacto de São José da Costa Rica tem um decreto que traz para a nossa legislação. Ele é como uma emenda constitucional. Isso também tem que ser observado pelas comunidades internacionais. Doutor João, a Daniela Bispo está perguntando aqui, mas não teríamos que ter provas sobre essa suposta fraude? Como eu tive acesso à sua lauda da GLO, ela aponta as provas, né? Na verdade, existem indícios... Você tem a prova do... Você tem um lado do Ministério da Defesa e tem um lado do PL.
O laudo do PL não foi feito pelo PL, não. Foi feito por profissionais técnicos da área. Né? E assim, vamos lá. Tudo bem. Não tem prova nenhuma. Tranquilo. Me deu o código-fonte? Não, não dou. Mas e o princípio constitucional da publicidade e da eficiência, que está lá no artigo 37 da Constituição? Boa. Rapaz, a coisa é muito simples. Só é você cumprir a lei e a Constituição. Já que quem não deveria cumprir não está cumprindo, aí bota as Forças Armadas para cumprir e acaba essa palhaçada. Pronto. Estamos falando com o professor João Alberto, vice-presidente da OACB. Você que está chegando agora, compartilha essa live nesse aviãozinho, faz a tua pergunta na interrogação e você sabe por que ainda está impedindo o pedido de GLO, porque está demorando. Tem muita gente perguntando, acho que vocês entraram do meio para o final da live. A gente vai dar uma repetida no que a gente falou. O doutor João foi muito feliz quando ele disse, nos chamou a atenção do seguinte, a GLO e o artigo 142 são simples de serem compreendidos, e está flagrante a possibilidade deles. O que é que não é simples? Você aplicá-los assim, da noite para o dia, por conta do tamanho do nosso país, por conta da repercussão internacional e por conta das retaliações internas. A gente está falando de pessoas que estão envolvidas com traficantes, com comando vermelho, com bandidos, com presídios comemorando. Então, não é que, o doutor João ensinou, agora está fácil, beleza. Mas a aplicação disso requer muita cautela. Eu iniciei falando que é necessário a condição normal de temperatura e pressão, CNTP. Tem que estar alinhadinho. A mobilização nas ruas tem que estar atuante, a repercussão internacional e o presidente tem que estar pronto. Entende? Então, são 3 coisas além da oração, que eu também citei, ou seja, a 4ª coisa, porque não você virar a chave no Brasil, o Brasil não é uma bicicleta, é um Titanic. Então, para quem está chegando agora, estou explicando o motivo de não ser chega, vamos fazer logo. Não é assim. E o doutor João acabou de informar que protocolou e já teve resposta de movimentação que ele protocolou na Presidência da República e movimentou para o Ministério da Defesa, que responde pelas Forças Armadas. Então, o pedido já teve movimentação, resposta, e agora ele vai aditivar o pedido, turbinar com essas informações recentes e novas ligadas ao pedido da PL. É isso, doutor João? É exatamente isso. O que todos também precisam lembrar é que a lei das eleições, veja, uma coisa, não confunda freio de caminhão com freio de caminhão. Uma coisa é o Código Eleitoral. Outra coisa é a lei das eleições. O Código Eleitoral, salvo engano, é a lei 4737 de 65. A lei das eleições é a 9.504 de 97. A lei das eleições de 97 não previa voto impresso. Não previa. Em 2015, de 97, até 2015 não tinha. Em 2015, uma lei federal, salvo engano, a 13165, determinou que o voto passasse a ser impresso. Essa lei passou pelos deputados federais, pelos senadores da República, pelo presidente da República, que sancionou, investigaram a constitucionalidade dela, e o voto passou a ser impresso em 2015. Chegado 2018, Jair Messias Bolsonaro já bem nas pesquisas, o STF, através de uma ADI, retirou a eficácia do artigo 59A, ou seja, foi o STF que retirou o voto impresso do ordenamento jurídico. Então, as ilicitudes começam em fevereiro de 2018, não é agora não. 30 de outubro de 2022, não. Por isso que o presidente já falava de lá, Bolsonaro já falava desde aquela época. Exatamente. Então, em fevereiro de 2018, o STF, através da ADI, já começou a retirar, a suprimir o nosso direito de ter o voto impresso. Se tivéssemos o voto impresso, não tinha problema. Agora só era contar os votos, acabou-se. Mas eles preferiram se esconder em códigos-fontes que não querem revelar. Aí, amigo, a lei e a ordem precisa ser garantida, Forças Armadas, forças terrestres aí nas ruas,
para que tudo isso seja elucidado. E se houve fraude, houve crime. Se houve crime, houve cadeia. Quem tem bandido favorito é a esquerda e não a direita. Boa, garoto! É isso aí, estamos chegando ao final da nossa live. Compartilha isso, por favor. As pessoas que estão na frente dos quartéis precisam entender. Não é uma questão meramente passional, emocional, no calor das emoções, é uma questão legal, constitucional. E nós estamos aqui com um advogado, vice-presidente da Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil, que faz contraponto à OAB do Felipe Santa Cruz, esquerdizada, e também coordenador nacional, junto comigo, do Foro Conservador da Marcha da Família. Olha só, doutor João, tem algumas perguntas aqui. O Luiz Henrique perguntou, sendo iniciativa do presidente, o emprego das Forças Armadas para a GLO, por que ele ainda não se manifestou? Abraço. Na verdade, já respondemos, né, que não é nada tão fácil assim, não é algo que se possa fazer da noite para o dia. Existem trabalhos em prol de buscar responsabilizações dos integrantes dos ministérios públicos? Boa pergunta. Isso envolveria também ministérios públicos, doutor João? Ou só o TSE mesmo? Boa pergunta do Envolve. Léo. Isso envolve Ministério Público, OAB, Defensoria Pública, Ministério Público Federal, Estadual, do Trabalho. Isso envolve Tribunal Regional Federal, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho. Isso envolve STJ, isso envolve TST, isso envolve todos os poderes constituídos, que estão todos aparelhados desde o momento que, em 1985, as Forças Armadas permitiram que ocorresse o voto direto, desculpe, que houve a eleição de Tancredo Neves, depois Sarney assumiu, dali para frente, os que se submeteram a essas trocas na presidência da República nunca fizeram nada pelo país, sempre pensaram em si. O Plano Real foi uma ideia de sucesso, temos que ser honestos, né? E temos que reconhecer isso. Mas, assim, de lá para cá, qual foi a ideia gramicista colocada em prática? Vamos chamar para perto os artistas, vamos chamar para perto os cantores, vamos chamar para perto os professores universitários, vamos chamar para perto os poderes, vamos implementar a teologia da libertação, vamos começar a nos misturar junto à igreja como falsos cristãos, para que nós possamos aparelhar o Estado. Aí agora nós queremos um Estado presente, mas ele já está aparelhado. Mais um motivo para se impor a GLO. Porque o aparelhamento é grotesco. Então nós estamos sozinhos com o presidente da República e com o Exército. Sobre o fato de Eduardo Bolsonaro ir para o Catar, o Paulo Figueiredo disse que ele já tinha comprado a passagem antes e tal. Sinceramente, irmão, para mim, se ele está no Catar, na Inglaterra, no Japão, em Singapura, no Júpiter Seridó, para mim irrelevante. Não votei nele, votei no pai dele. O pai dele é o presidente da República, ele sempre colaborou como pôde. Não acho que ele deveria estar no Catar, não acho. Se ele estiver no Catar para defender os interesses do Brasil, os interesses do pai, os interesses da nação, do patriotismo, que ele não estivesse no estádio de futebol tirando foto. Essa é a minha opinião. Eu sou mais bolsonarista do que Bolsonaro, mas não sou idólatra. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. O certo é certo, o errado é errado. Não há quem mude isso. Acho que foi inconveniente a ida dele. Acho que foi inconveniente a foto que ele tirou. Acho que foi inconveniente o fato deles terem ido pegar tentar a cidadania italiana. Não é o momento é estar aqui como nós estamos, na chuva, no sol, no sereno, no calor, na chuva de granizo que a gente pegou lá em Brasília, tirando o dinheiro do bolso, tirando de onde não tem, fazendo acampamento, pessoal do agro, os caminhoneiros, produtores rurais, o Nordeste, para que nós possamos acampar, mas o ladrão não subir a rampa. Essa é a ideia. Então, assim, esse é o entendimento, é isso que nós temos que perseguir. A demora realmente cabe ao presidente da República. Eu não sei lhe responder o porquê da demora. Sei que eu gostaria muito que ele já tivesse implantado. Mas isso aí, olha só. Eu não sei. Vamos ter que caminhar para o nosso encerramento. Tem muita pergunta aqui. A Fátima Ramos está perguntando, caso haja intervenção e depois sejam feitas novas eleições, o presidente pode participar, João? Fátima, vê só. Essa pergunta de Fátima é muito importante. Não é intervenção, é GLO 142. Mas tranquilo, o presidente vai fazer a sua intervenção, eu entendo por aí. Agora, como é que vai ser feita a votação? Se é um segundo turno? Se
Isso é um problema do TSE. A gente não tem que parar para pensar nisso, não. Quem é que vai pagar isso? Quem é que vai pagar? Sei lá. Isso é um problema do TSE, de Alexandre de Moraes, daquela turma de lá. Eles que se resolvam. Agora, enquanto não resolve, o presidente é Bolsonaro. Boa. Porque é o único que foi eleito e foi diplomado e está no exercício. Então, eu diria, olha, resolvam. Resolvam. Enquanto isso, ele é o presidente, amigo. Você não, Deixa para não, resolver isso em 2026. você não é o mangangão do TSE, resolve o pepino. Ó, mais uma pergunta. Qual a maior dificuldade hoje? A pergunta da Ah, Raquel. Raquel, sabe qual é, Raquel? É termos homens de envergadura. Homens que não tenham medo da morte, mas tenham medo da desonra. Homens que realmente saiam de casa para cumprir o seu dever moral, ético, cívico, patriotas. Homens de bem, que possam cercar o nosso presidente e auxiliar nesse trabalho. Essa é a maior dificuldade. Vamos lá. Respondido e respondido de forma honrosa. Gostei. Temos algum prazo para aplicação da GLO? Não, não tem prazo para aplicação de Helder GLO. Rocha. Ela pode estar em execução agora, inclusive. Não tem prazo, né? Ótimo. Beleza. Bom, tem o prazo da diplomação, né? Até dia 19 de dezembro tem a diplomação. Se diplomar os que participaram dessa eleição, fica ruim para a gente. Tem que ser antes do dia 19 de dezembro. Ah, entendi. Lucas está perguntando aqui, se o presidente atual assinar e começar a GLO, o próximo presidente pode revogar? Não, não vai ter próximo presidente. Não tem próximo. Se ele assinar... Vai ser o próximo futuro presidiário, ex-futuro presidiário. Não, Lucas, não vai ter próximo. O GLO é exatamente para não deixar o bandido criar asa. Aí tem a Keo. A gente vai ter que encerrar as perguntas, já estamos chegando a uma hora de live. A ideia é realizar nova eleição ou reconhecer que Bolsonaro realmente ganhou a eleição? Pergunta da Kel. Excelente pergunta. Excelente pergunta. Por quê? Veja só, é Kel, né? Eu não sei, Kel. Primeiro a gente prova a materialidade do crime. Houve fraude? Houve. Então houve um crime. Eu provei a materialidade. Houve homicídio? Houve. Eu tenho um corpo. Homicídio, está provado. Então houve fraude? Houve. Está provado. Agora vamos à autoria. Se o PT estiver envolvido, se o TSE estiver envolvido, se o presidente Alexandre de Moraes estiver envolvido, se a empresa estiver envolvida e Alexandre de Moraes não estiver envolvido, se a empresa tivesse articulado com o Lula, mas não com o PT, aí você tem que identificar quem são os autores. A depender de quem são os autores, por exemplo, a chapa de Lula pode ser impugnada e ele não pode concorrer. Aí Bolsonaro é sozinho, é chapa única. Se for por intermédio do tribunal, aí o PT já não tem muita coisa a ver. Se for por intermédio da empresa, então, vai depender de quem são os autores desse delito. Para a gente saber se tem nova eleição ou se é chapa única e Bolsonaro é reconduzido ao cargo de presidente da República. Olha, vamos à última pergunta, a gente precisa encerrar, preciso dar um descanso aí a doutor João, que está fora da sua base, está fazendo a live no hotel. Pastor Isaac Sâncio, está perguntando, se no dia 19 o Lula for diplomado, mas o presidente Bolsonaro ainda seria, em tese, o presidente até o dia 31, mas o Lula já tinha sido diplomado. Ainda se pode aplicar a GLO com um presidente em exercício e outro diplomado? Pode. Pode porque é Isaac, né? Pastor Isaac, né? Pastor, chega um momento que o direito civil diz assim, o dolo das partes se anulam. Eles já estão tão fora da linha, tão fora da Constituição, tão fora da legislação, tão fora dos bons costumes, prendendo quem não deve prender, bloqueando dinheiro de quem não deve bloquear, censurando quem não deve censurar, que agora a diplomação é um instituto legal, mas infelizmente não vai ser respeitado, como não foi respeitado o direito à vida, à liberdade, à propriedade, à censura. Então, infelizmente, o dolo das partes se anula. Perfeito. Aqui estão perguntando, o Tony perguntou, vai ficar salva essa live? Vou tentar, se o Instagram não der chabu, vamos deixar salva essa live. Muito importante os esclarecimentos. Para concluir, pessoal, o pessoal que está com muita pressa, é normal, estamos todos ansiosos, preocupados, mas assistam o filme da Ucrânia, o Winter on Fire, ele tem na Netflix. Foram 92 dias de povo na rua. E não era na rua no clima tropical como o nosso, não. Era debaixo de neve e com a polícia carrasco. Uma polícia perversa,
com balas de verdade e cacetetes de metal. Então, eles ficaram 92 dias e conseguiram o resultado que eles queriam. Então, eu quero pedir que vocês perseverem. Eu e doutor João recebemos um contato de pessoas nossas em Brasília, influentes, em que nos disseram que estão preparando condições normais de temperatura e pressão para que algo aconteça ainda nessa semana. Possivelmente, a gente não gosta de dizer data, porque gera expectativa, as pessoas ficam ansiosas, mas veja, qualquer data, qualquer plano depende da condição normal de temperatura e pressão. Não dá para você fazer um plano e de repente chove, fazer um plano e de repente cai uma tempestade, fazer um plano e de repente vira tudo o contrário do que tinha planejado. Então, até o plano depende de alguns outros fatores e variáveis e condições. Então, existe um plano aí, né, para que alguma coisa aconteça nessa semana, né? Há um aquecimento aí na quarta-feira, onde haverá audiência pública do senador Eduardo Girão. Existem políticos que estão empenhados, deputado José Medeiros, deputado federal, senador Eduardo Girão, senador Luiz Carlos Reis, estão imbuídos, né? Focados, como o deputado Marcel Van Hatten, estão focados em resolver o BO do nosso país. Então, não é verdade que é o Senado inteiro omisso, não. Tem gente lá, eu e João tivemos nos gabinetes, nós tivemos face a face, olho no olho em reunião com essas pessoas, tivemos com indígenas, com caminhoneiros, com ruralistas, com empresários, com pastores, com religiosos, com padre, com advogados, tivemos com todas as categorias lá reunidas, tivemos nos trios elétricos, nos carros de som, tivemos na participação lendo o manifesto no carro de som, protocolamos nas Forças Armadas tudo que era necessário. Então, está sendo feito, está movimentado. Assistam o Winter on Fire, na Netflix. Tá aí, o Tony colocou aí o nome. Foram 92 dias do povo nas ruas e resolveram. O Winter é uma estação. Inverno em chamas, em fogo, lá na Ucrânia. Então, eles resolveram. Deu certo, eu também creio. O que a gente... Veja bem, do sofá a gente não resolve nada. Então, veja, se a gente desistir, sentar e desistir, o ladrão sobe a rampa. Mas se a gente for para a rua, se a gente fizer a movimentação, temos aí pelo menos 50-50, 50% de chance da gente conseguir alguma coisa. Então, entre a gente ter chance e não ter chance alguma, vamos ficar na rua fazendo a nossa mobilização. Era isso que eu queria trazer para vocês. Essa semana, se as condições normais de temperatura e pressão nos auxiliarem, povo nas ruas agitado, ordeiramente, mas agitado, sem estar fazendo festa. A comunidade internacional tendo ciência, nós mandaremos uma carta em 4 línguas para que a comunidade internacional saiba o que está acontecendo aqui de ordem cronológica, sem ser enganado pela imprensa, e o presidente esteja bem. Então, com essas 3 coisas estando bem, ore. Em 64, o gatilho foi oração. Paulo Figueiredo falou isso. Ele tem sangue militar nas veias. Paulo Figueiredo nos lembrou dessa história. Vamos orar pelo nosso país, que a chave e o gatilho é oração. Doutor João, mais alguma coisa? Não, eu queria só pedir ao pessoal que quem puder me siga aí no Instagram e no TikTok. TikTok, minha conta foi banida, eu estava com quase 50 mil pessoas, hoje eu estou com 280 pessoas. Quem puder seguir e no Instagram também, divulgar, seria importante, porque a gente vai estar sempre divulgando nos nossos canais essas informações. E quem quiser o WhatsApp, eu vou deixar aqui o WhatsApp também, porque é uma ferramenta que é mais difícil das pessoas balizarem isso, né? Fazer a censura. E eu estou deixando aqui para quem quiser cadastrar. Eu tenho os grupos aqui do WhatsApp também. Enfim, a gente precisa se conectar e a gente precisa estar junto em qualquer lugar do Brasil, né? E do mundo também. Quem não pode estar aqui presente, está aqui orando. Eu deixei aí meu WhatsApp, deixei para quem quiser fazer seguir, né? Instagram, TikTok, enfim, tudo isso. Eu já estou cansado que já estou trocando as palavras aqui. É isso aí. Obrigado aí, obrigado. Esse é o professor João Alberto, é caveira, faixa preta do jiu-jitsu, é advogado, é professor e vice-presidente da OACB e coordenador nacional junto comigo da Marcha da Família Foro Conservador. Segue aí, Marcha da Família Oficial, segue aí o Foro Conservador, segue a OACB, segue o professor João e, por favor, essa live foi muito rica, foi muito importante. Eu vou tentar salvá-la agora, se o Instagram não me der uma rasteira, vou tentar salvar ela agora. Compartilha e envia ela
para outras pessoas, para outros seguidores. É importante que a direita esteja instruída, para a gente não ser enganado, levado por ventos de doutrina aí, enganosos, por fake news nas nossas redes sociais e no nosso Instagram. Não se envereda por qualquer coisa que chega no seu Instagram e para de ficar colocando foto, ameaçando pessoas, porque isso pode custar a vida de um inocente e você pode ter sangue nas suas mãos pela vida de alguém. Não faça isso. Doutor João, quero lhe agradecer muito. Ó, pergunta do Lucas para a gente encerrar. A igreja será protegida nesse conflito aí de GLO, das Forças Armadas, porque existe cidadão de bem. Eu acho que a igreja não será atingida, não é isso, doutor João? Doutor João, que inclusive é pastor. A GLO, a princípio, ela é aplicada só no TSE e no STF, nada mais. Perfeito. É isso. Deus abençoe cada um que esteve conosco. Deixo aqui um mix de versículo para vocês. Não estejais ansiosos por coisa alguma. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Fica esse mix, esse misturado de versículos para o momento que nós estamos vivendo agora. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo e venceu por nós. Grande abraço, Caveira. Deus abençoe. Obrigado pelo seu... Valeu, Deus abençoe. Olha a Ana Leide conosco aqui. Ó. Ana Leide é outra Caveira. Eita, coisa boa. Com a gente. Muito obrigado. Doutor João, você é uma bênção, viu? Você é um instrumento de Deus Somos. nas nossas vidas. Deus continue te usando. Amém. Fortemente. Grande abraço. Valeu. Deus abençoe. Valeu. Sigam aí. Valeu.